Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor da disciplina de ensino religioso, certo? E hoje nós estamos na nossa 10ª aula do 8º ano, Fundamental 2, e vamos trazer o conteúdo, né, que é trabalhado, né, que é visto pelas habilidades. Habilidades ela vai propor uma temática para a gente trabalhar, e hoje a nossa 10ª aula vai falar sobre a consciência crítica desvinculada do fanatismo religioso, tá? Então, consciência crítica, ou seja, aquela consciência de você estar usando o senso moral e ético para estar julgando determinadas ações que muitas vezes pode ser antiético ou imoral, tá? Lembrando que existe uma diferença de conceito de ética, porque a ética é totalmente universal, ela não depende de país, não depende de cultura, elas são práticas, né, que são socialmente aceitas, que se você praticar, você vai ter o conceito de ser ético. Se você não praticar, você pode ser antiético aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia, no Japão. Agora, existem conceitos que estão ligados à moralidade, certo? Que a moralidade geralmente está ligado a padrões culturais e religiosos que determinada localidade pratica, que pode ser considerado como moral. Se você praticar determinadas coisas que estejam contrário à religião, à cultura daquele local, pode ser considerado imoral. Então uma coisa é ético, outra coisa é ser antiético, outra coisa é ser moral e outra coisa é ser imoral. Então, dentro dessa contextualização, desse bojo de informações, nós estaremos vendo conceitos ligados justamente a essas definições. Então, nós vamos ter a definição de fanatismo, tá? Fanatismo é uma devoção incondicional, ou seja, a pessoa que entra em determinada religião, ele não aceita nenhum outro ponto de vista. Ele se torna incondicional, né? Exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou ideologia ou concepção religiosa. Então, o fanatismo pode estar ligado a uma ideologia, pode ser ela uma ideologia liberal, anarquista, socialista, né? Pode ser uma ideologia política ou também uma concepção religiosa, né? É o caso de pessoas, aqui no Acre existe uma religião aí que na cidade de Itarouacá, né, a pessoa entendeu que foi Deus que mandou matar toda uma família. Então, houve aí uma chacina que a pessoa que jejuou, né, sem o devido equilíbrio emocional, acabou vitimando toda uma família, em nome de Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não levar determinadas coisas a um nível acima daquilo que é ético. Tá? Então, no item 2, o fanatismo, né? Conceito do latim, fanáticos, que deriva do fanum, templo, pertencente aos templos, inspirado pelos deuses. Entre os romanos, era um indivíduo que era inspirado pela divindade, ou impregnado, né, na presença divina. Então, o fanatismo geralmente também está ligado a essa questão de ser inspirado. Se eu estou fazendo algo por Deus e Deus está mandando eu matar, então vou matar. Se está mandando queimar a casa de alguém, eu vou queimar. Agora há pouco está acontecendo manifestações de fanáticos, né? Pessoas por conta de uma ideologia política está queimando as igrejas, né, num país da América do Sul. Então isso aí é uma atitude extrema, né, de intolerância e de segregação religiosa. Os gregos, por sua vez, usam a palavra, né, eutosistes, né, ou entusiasmo, né, para ser inspirado por Deus. Vai aí a palavra entusiasmo, essa proximidade entre os termos fanático e entusiasmo no sentido original, usado pelos antigos, significa aparição que captura a mente. Então,
Gente, a pessoa que é fanática, que está entusiasmada demais por determinada, apaixonada demais por uma religião, pode fazer atrocidades e coisas que são aberrantes, né? No caso do Hitler, ele dizimou mais de 6 milhões de judeus em nome de uma ideologia, né? A guerra entre a Palestina e os estados de Israel dura por muitos anos, né? E aí ali o conflito é em nome de Deus. Então a gente vê que o fanatismo extremo leva a guerra, morte, segregação, divisão, né? E afeta todo um sistema. Então, casos flagrantes de tipo de fanatismo. No item 1 aí nós vamos ter imposição da religião dos colonizadores, né? No caso, sobre as nações, né? As nações indígenas ou as nações nativas. É até exorbitante a gente falar nações indígenas, não eram, eles não são considerados indígenas, eles eram nativos e já tinham sua cultura, já tinham seu credo, já tinham sua religião, já tinham sua forma de vida e o colonizador chegou, né, impôs aí uma forma de pensar e se não fosse daquele jeito era considerado como se fosse demoníaco, né, como se fosse algo totalmente contrário à natureza de Deus, sendo que Deus não manda odiar, nem perseguir, nem matar ninguém. Jesus mesmo sentou do lado de uma mulher que era dita samaritana, rejeitada pelos religiosos da sua época e dialogou com a mulher em pleno dia. Uma mulher considerada prostituta toca nele durante o dia, né? E ele literalmente não julga aquela mulher. Então Jesus os líderes, um dos expoentes desse cristianismo, ele não é a favor da intolerância, da segregação, né, desse tipo de comportamento. A gente vê ele fazendo constantemente isso, tá? No item 3, a escravidão trouxe povo da África, né, a força que também aqui foram organizados, né, e aceita a religião do colonizador, ou seja, eles vieram dos seus países de origem, os africanos, que eles de diversas localidades da África que tinham sua religião, sua forma de culto, e chegou aqui no Brasil, de repente era demoníaco, né, fazer a sua macumbazinha, fazer, né, os seus rituais, e aí, cara, isso é muito difícil, é muito ruim, porque tem que respeitar a diversidade cultural de cada um das pessoas, como elas pensam, como elas interagem com o espiritual. O 4, intolerância da atualidade, associado ao racismo, voltado especificamente para as religiões de matriz africana. Então, a gente vê constantemente uma perseguição, né? No caso ali do Rio de Janeiro, existem comunidades que se fecham as portas porque os próprios traficantes dizem que ali não vai existir terreiro de macumba, né? Eles adentram no centro de espiritualidade, quebra ali as divindades, quebra os utensílios das cerimônias, e isso é totalmente difícil, ruim, porque o Brasil ele é um país multicultural, né? Não é apenas uma visão, são várias visões, é o católico que veio com o europeu, é as nações África que têm as suas religiões Umbanda, Quimbanda, que vieram com os africanos, nós temos também as comunidades indígenas, né? ou nativas, que têm a sua espiritualidade, que têm as suas divindades. No item 5, diz respeito aos costumes, rituais e práticas religiosas dos índios, né, indígenas, aliado aos preceitos contra as etnias. O 6, tentativa de imposição de uma ética religiosa no contexto social, violentando o Estado laico. Nós sabemos que o Brasil é um Estado laico, ele tem uma posição de defender essas culturas. Né? O Estado brasileiro não pode dizer assim, é cristão, ele é ateu, né? ele é posicionado por uma religião de nação África ou indígena, não, ele se torna neutro porque ele quer que as diversidades, né? O Estado ele é permanente, o que muda é o governo.
Você pode ter um governante que pode ser espírita, mas você pode também ter um governante que pode ser católico, ou esse que está aí, que é declarado evangélico, mas nem por isso que o Brasil ele vai ser totalmente evangélico, porque a diversidade já existe, é cultural, é histórica, está aqui, ninguém vai desfazer da sua cultura, porque o governo, de repente, é declarado de uma determinada religião. Tá? Então, nós temos aí. O 7 é dissimulação de um dado grupo religioso tentando se impor sobre a opção única ou mais verdadeira. Então, nós temos aí a dissimulação sempre por parte de algumas religiões, porque ela é maior, tem mais patrimônio, tem mais comunidades, né? Tem mais igreja, tem mais adeptos, né? E aí se diz, não, o que vai predominar é aquela religião. Não. Nós temos que entender que todos têm direitos iguais debaixo dessa Constituição, né? De livro-credo, de se reunir em culto, de celebrar, de cerimônia, de fazer batismo, né? E assim as nações afro também têm as suas cerimônias, as nações nativas também têm que permanecer, porque são direitos adquiridos dentro dessa liberdade que a Constituição nos garante no artigo 5º, tá? Então, 8. Adoção de posturas religiosas, né, alienantes que afastam seguidores de sua vida familiar, social e profissional. Então, dentro do fanatismo tem essa adoção de posturas religiosas alienantes, né, que alienam o cidadão, que se isola, não aceita uma instrução, não lê um livro, um comentador, não lê uma nota de rodapé, leva tudo ao pé da letra, e aí, meu amigo, o que acontece? O erro, tá? Porque as aberrações é justamente forçar a interpretação, porque não usam ajuda de uma gramática, de um dicionário, interpreta ali, força a interpretação e diz que aquilo é o que Deus está falando, que aquilo que é o certo, que não deve aceitar a religião do A ou do B, que não anda em determinado local. E isso é intolerância, isso é crime também, né? O conceito de racismo, né? Em algumas situações é considerado racismo. Tá? Vamos lá. Então, nós temos aí um exemplo no nosso banner do que aconteceu com o fanatismo, né? Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, foi atingida, né, no seu centro econômico nervoso, né? Com essa questão, né? Porque os países de nações árabes, em algumas religiões, tem um certo grupo que é radical, né? Que eles não são muito maleáveis, não aceitam a interpretação do Ocidente, e aí ele entra contrário de tudo aquilo que vem do Ocidente. Então ele considera a nação Estados Unidos como a promotora, né, de imposições sociocultural, socioeconômicas sobre seus países, e a metodologia deles é exterminar, destruir mesmo, para que não prossiga. Então, essa atitude que aconteceu aí, que foi a derrubada do World Trade Center, que está na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, que foi a maior tragédia provocada pelo grupo fanáticos religioso, né? Então, foi derrubada essas duas torres por 2 aviões, mais de 3.000 pessoas morreram nessa situação, né? Foram mais de 6.000 pessoas que foram sequeladas por conta desse evento, e hoje tem um memorial lá feito, né, em homenagem a essas vítimas que foram vítimas de uma intolerância, de um fanatismo religioso. Tá? Então vamos ver outra tabelinha aí que vai estar falando sobre a livre expressão. Né? Nós temos 7 itens aí. As religiões apresentam grande parcela da população, portanto o diálogo entre elas será fundamental para o entendimento. O 2, né, precisa zelar por sua independência do Estado. O 3, lideranças em si como seus seguidores. O 4, as religiões precisam se unir em apoio e ajudar o Estado. O 5, devem instruir seguidores de sua liderança. O 6, o seu Estado, né, o seu esforço deve ser comum, ou seja, nós precisamos sempre estar observando esses detalhes. Tudo bem?
aqui, agradeço muito a participação de vocês. Acesse a plataforma Eduque, também lá no YouTube, webaulasEAD.ce, e tem acesso a todo o conteúdo do ensino religioso sexto ano. Tchau!